Meu nome é Eduardo, sou seminarista dessa igreja e hoje tenho a responsabilidade e o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor contigo. Algumas das melhores memórias da minha vida foram na igreja. Não sei se eu já te contei essa história, mas quando eu nasci, meus pais moravam literalmente na igreja. Meus pais eram zeladores da igreja. Então, minha família era responsável por ser a primeira a chegar em qualquer programação, a última para sair depois de toda a programação. Então, as melhores memórias que eu tive foram com pessoas e foi na igreja. Na minha adolescência, meus amigos, hoje, quando eu reencontro ainda irmãos daquela época, pessoas mais velhas da época que foram responsáveis na minha formação, uma grande alegria. Mas eu também tive uma bela infância na igreja, principalmente para mim, não posso dizer para os outros, porque eu era terrível. Mas terrível mesmo, assim, não se engane com essa cara de propaganda de maionese. Eu era terrível. As minhas estripulias mais baixas eram comer o pão da Santa Ceia, antes da Santa Ceia. E cansei de ver as diaconisas da igreja tendo que correr para o supermercado para comprar o pão, porque você não ia ter pão para a Santa Ceia. Cansei de assistir culto do púlpito do meu pai. Meu pai era o pastor da igreja, então ele, cansado de me dar bronca, ele me chamava para eu sentar do lado dele, do púlpito, na esperança de que assim eu me acalmasse, mas não, lá do púlpito eu ficava brincando com os meus amiguinhos fazendo piada. Eu percebi que a coisa estava ruim quando a tia Érica, da salinha dos soldadinhos de Jesus, pediu para abandonar o cargo. Ela desistiu, ela falou, não dá para eu dar aula com aquele cara lá, com aquele menino lá. E foi naquele dia que o Senhor abriu os meus olhos e falou, não, alguma coisa está errada, eu preciso tomar a minha vida em ordem. Graças a Deus a tia Érica ainda é professora, ainda não desistiu. Então, se você é voluntário do Minifonte, não desista, tá bom? Não desista. Talvez aqueles mais terríveis um dia podem estar aqui falando da palavra do Senhor. Mas eu era terrível e mesmo assim, algumas das melhores memórias que eu tenho foram com a comunidade. Foi entre os discípulos de Jesus. Foi entre a igreja. Mas, infelizmente, isso não é um padrão. Infelizmente, há pessoas que talvez tenham vivido as suas piores memórias com a igreja e com o povo da igreja. Algumas, devido a essas memórias, decidiram deixar a igreja, sair do meio da comunidade. E talvez tenham feito isso, algumas sem razão, é verdade. Algumas talvez nunca tiveram preparadas para seguir o evangelho de verdade. Algumas talvez nunca tenham sido ou entendido o evangelho. Mas talvez algumas tenham saído com razão. Talvez não com razão, mas com marcas profundas e sérias por coisas que experimentaram no meio da igreja. Uma pesquisa realizada alguns anos atrás pela Lifeway Research mostrou que as pessoas estavam saindo da igreja não apenas porque elas foram seduzidas pelos prazeres do mundo, não apenas porque as pessoas estavam trocando a ideologia ou deixando simplesmente de crer em Jesus, mas, em segundo lugar, pelo motivo pelo qual as pessoas mais saíam da comunidade, da igreja. Cerca de 32% dos entrevistados disseram que deixaram a comunidade porque os membros pareciam julgadores ou hipócritas demais. Infelizmente, essa não é uma impressão que só aqueles que viveram a igreja testemunham. Mas é muito comum ouvir essa frase de pessoas que nunca estiveram na igreja. Pessoas que nunca conheceram a Jesus, e então quando você pergunta para elas sobre o que ela acha do cristianismo, o que ela acha dos evangélicos, elas talvez digam, eu não sei, eles me incomodam, eles são sempre certinhos demais. Eu me sinto condenado todas as vezes que eu passo por eles, é como se eles me olhassem com um olhar de julgamento tão severo que eu não consigo mais estar perto deles. Talvez você tenha tido uma história como a minha e tenha tido experiências maravilhosas no meio da igreja. Mas talvez nós precisamos pensar e admitir que exista em nosso meio um comportamento julgador, um comportamento acusador que é nocivo para a comunidade, que está incrustado não apenas em nós cristãos, mas talvez em todo ser humano, em todas as pessoas. Parece que nós, cristãos, de alguma forma especial, somos atraídos
a olhar para pessoas com ar de superioridade, a olhar para as pessoas com opiniões que nós temos sobre elas que não tem nada a ver com o evangelho que nós cremos. Talvez tenha sido por isso que Spurgeon disse certa vez que nada divide a igreja com mais rapidez do que irmãos que criticam duramente os seus irmãos. E a grande questão é que Jesus sabia desse risco. Jesus sabia desse perigo. É justamente por isso nós vamos encontrar no centro do Sermão do Monte um alerta de Jesus quanto a um comportamento julgador que os seus discípulos podem desenvolver. Nós estamos estudando semana após semana o Sermão do Monte, nós vimos o código de ética do cristão, nós vimos aquilo que nos forma, a nossa essência do cristianismo. Agora Jesus fala da nossa espiritualidade, Jesus nos ensinou sobre como devemos orar, Jesus nos ensinou como nós devemos jejuar, Jesus nos ensinou sobre a nossa ansiedade, e de repente Jesus diz para nós, não julgue. Não julgue. Porque parece que de alguma forma a exigência de Jesus para que nós sejamos perfeitos poderia alimentar em nós o julgamento. Mas também a ordem para que nós amemos os outros em qualquer circunstância poderia de alguma forma exaurir de nós o discernimento. E então Jesus agora aborda um novo aspecto da nossa espiritualidade. Um aspecto que nos ensina a como nós devemos olhar para outras pessoas, a como nós devemos enxergar para outras pessoas. Jesus vai nos dizer que julgar os outros é uma proibição. Algo que não faz parte do povo de Deus. Algo que é inversamente proporcional ao evangelho que ele nos transmite. E que a única forma de nós olharmos claramente para os irmãos da nossa comunidade é por meio do evangelho. E para isso eu convido você a se colocar de pé, para que leiamos juntos o texto que está registrado no Evangelho de Mateus, versículos 1 a 6, as palavras e orientações que Jesus nos dá a respeito do julgamento. Eu convido você a ler comigo junto esse texto. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisto que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Você pode se assentar. Deus, nesse momento, Senhor, onde nós nos colocamos diante da sua palavra, Senhor, nós clamamos a Deus para que que nós possamos ouvir sua voz. Senhor, nós cremos que quando nós lemos a sua palavra, é o Senhor quem fala. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra é viva e que transforma os nossos corações. Senhor, então agora, enquanto nós meditarmos no que o Senhor nos reservou, que nós possamos ser transformados, ó Pai. Que a tua palavra nos aponte o caminho, que a tua palavra nos revele a nós mesmos, mas que nós encontremos, ó Deus, a tua voz e a esperança de transformação que nós temos por meio do Evangelho. Senhor, nos inspire e nos transforme agora enquanto meditamos sobre o Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Não julguem. É isso que o Senhor está dizendo. E aqui nós temos uma proibição enfática. Ela é uma proibição que não deixa dúvidas, é uma proibição para aqueles que estão ali no Sermão da Montanha, aos pés de Jesus ouvindo essa palavra, é uma proibição para aqueles que vão seguir a Jesus em todas as eras, em todos os tempos. Não julguem, é uma ordem que não deixa qualquer tipo de consideração ou de margem para dúvida. Não julguem.
Antes de nós entendermos o que significa não julgar, talvez seja importante a gente entender o que não significa não julgar. Porque julgar talvez seja uma palavra mais bela para os ouvidos do mundo moderno. A palavra que todas as pessoas que estão fora de Jesus, todas as pessoas que estão vivendo suas vidas desejam ouvir. Elas dizem simplesmente: não me julgue. Você não tem nada a ver com a minha vida. Você não tem poder para dizer algo que eu devo fazer, dizer o que eu estou errado. Simplesmente devo viver minha vida, quero viver minha vida do jeito que eu quero. Quem é você para me julgar? Isso é o que todas as pessoas querem ouvir. Mas quando Jesus diz não julguem, Jesus não está dando uma permissão para que nós façamos vista grossa com o que está errado. Jesus não está dizendo para os seus discípulos: não, passem pelo que está errado, pelo que está injusto, pela injustiça que vocês veem e não façam nada, porque vocês não podem julgar. Não é isso que Jesus está dizendo, porque ainda no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, ele nos chama de pessoas que têm fome e sede de justiça. Ele chama os seus filhos de pacificadores, de pessoas que promovem a paz. Então Jesus não está me dizendo para fazer vista grossa com o que está errado. Jesus também não está nos ordenando, nos chamando a fazermos vista grossa com o pecado dos outros, com o pecado que surge no meio de irmãos da nossa comunidade, porque logo em seguida, em Mateus 18, Jesus vai nos ensinar como nós devemos confrontar pessoas em pecado, como nós devemos guiar os nossos irmãos que estão caindo. Essa também não é uma permissão, uma carta branca com pessoas que não pregam o evangelho, com pessoas que distorcem a palavra de Deus. Jesus não está dizendo: não toque no ungido do Senhor. Porque logo em seguida, versículos depois, Jesus vai nos dizer para tomar cuidado com os falsos profetas. Vai chamar essas pessoas de lobo em pele de cordeiro. Jesus vai dizer: vocês vão reconhecer essas pessoas pelo fruto, fiquem atentas com elas, julguem os falsos mestres. Percebam pessoas que estão dizendo o que não deveriam dizer e se passando por mim. Não! Julgamentos não são proibidos. Em muitos casos, julgamentos não são só legítimos, como são necessários. Mas então do que Jesus está falando? O que Jesus quer dizer quando ele nos orienta a não julgar? Jesus está aqui preocupado com aquele sentimento, com aquela opinião que nós nos nutrimos a respeito de pessoas, em razão do que elas são, em razão do que elas fazem, em razão do que elas poderiam ter feito, em razão de suas motivações. E quando eu condeno essas pessoas por elas não fazerem o que eu acho que elas deveriam fazer. Jesus está condenando uma opinião sobre pessoas que fazem com que outros passem pelo meu tribunal pessoal, pelo meu processo de avaliação. Eu olho para pessoas e julgo elas porque elas ferem ao meu código pessoal. Eu sou a lei, o meu código pessoal é violado, a minha forma de vida é violada, a forma como que eu acho que as pessoas deveriam fazer, viver, agir, sentir está sendo violada. Alguém que não está dentro do meu padrão. Alguém que está longe do meu próprio padrão. E ainda que essa pessoa tenha feito algum pecado, ainda que essa pessoa tenha cometido e violado claramente a lei de Deus, eu não sou só aquele que tem a lei violada, mas eu também sou o acusador dessa pessoa. Eu procuro pecados escondidos nela, e assim que eu encontro esse pecado, eu dilacero essa pessoa. Encontro falhas e levo elas para um tribunal. Mas quem é o juiz desse tribunal? Eu também. Embora eu não tenha conhecimento suficiente dessa pessoa, embora eu não tenha a capacidade ou a imparcialidade de poder julgar todas as coisas que aconteceram, eu ainda condeno essa pessoa ao desprezo, à calúnia, à ira ou à amargura. E não satisfeito em ser a lei, não satisfeito em ser o acusador, não satisfeito em ser o juiz, eu sou também o executor. Então agora eu condeno essa pessoa e aplico nela uma anulação pessoal. Não, essa pessoa não faz mais parte do meu círculo, do meu convívio, ela não merece o meu amor.
ela não merece o meu tempo, ela não merece minha dedicação. Ou ainda, eu posso anular essa pessoa socialmente. Não, essa pessoa não merece estar no meu grupo de amigos. Essa pessoa não merece fazer parte da minha comunidade. Jesus está condenando a atitude de alguém que se torna a lei. O padrão pelo meio do qual todas as outras pessoas são julgadas. Ou uma pessoa é julgada. E a ênfase de Jesus aqui é clara, é não faça isso de jeito nenhum. Porque se você fizer, você também vai ser julgado. E da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. E a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Jesus aqui não está dizendo, olha, se você for muito crítico com pessoas e julgadores com as pessoas vão julgar você também. Então, a anulação social que você está causando para outras pessoas, você também vai sofrer. Quem dera fosse isso. Jesus está nos dizendo que a medida que nós usarmos para julgar outras pessoas, é que Ele usará para nós. Jesus está nos dizendo que aqueles que julgam sem misericórdia, serão julgados sem misericórdia. Isso parece rígido para nós, parece forte para nós, mas é isso que nós vemos em todos os evangelhos. Jesus condena os fariseus porque à medida que eles julgam outras pessoas com a lei, eles também serão julgados pela lei. Jesus conta a história de um servo, de alguém que recebe um perdão de uma dívida impagável. E então quando essa pessoa sai, ela encontra alguém que devia muito menos, e ele é incapaz de dividir o perdão que ela recebe. Então, quando o Senhor, que perdoa essa pessoa de uma dívida impagável, encontra esse cara e diz o seguinte, você está maluco? Eu perdoei você de algo terrível. Como você não pode estender esse perdão para as pessoas? Jesus nos ensina a orar nessa medida. Jesus nos ensina a orar para que o Senhor perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos as dívidas dos outros. Jesus está nos dizendo, não assuma o lugar de quem é o responsável por julgar, porque você será chamado a prestar contas daquele de quem você ocupa a cadeira. Eu sou quem julga e não você. Sou eu quem conheço o íntimo do coração de cada pessoa, e elas vão passar pelo meu tribunal e não pelo seu. Você quer ser ríspido, você quer ser direto com as pessoas. Essa será a medida que você vai ser julgado. E é interessante Jesus dizer isso, porque se isso acontecia na sua época, imagina na nossa. Nós vivemos na era do julgamento. Nós vivemos na era do cancelamento. Você pode cancelar e julgar pessoas estando sozinho no sofá da sua casa, sentado no seu celular, com a mão no seu celular. Nós somos educados a julgar pessoas, a curtir pessoas, a olhar para a vida de pessoas que nós sequer conhecemos e dizer, no seu lugar eu não faria isso. Nós olhamos para separações, para casos de divórcio midiáticos e dizemos, danadinho, como você pode fazer isso? Eu não gosto de fulano de tal, olha o que ele fez com fulana. Essa é a nossa era. Nós estamos acostumados a dar opiniões sobre os outros. E o que acontece é que quando nós chegamos nos nossos círculos pessoais reais, nós continuamos julgando pessoas. E então, nos nossos círculos mais íntimos, continuamos julgando pessoas. E é inevitável que isso aconteça também na igreja. Não julgue pessoas. E se você quiser ter uma materialização do que Jesus está nos dizendo aqui, é como se nós estivéssemos dizendo de uma maneira prática, olhando para alguém, para uma pessoa em determinada situação específica e dizendo assim, eu acho que eu não faria o que ele fez nunca. No seu lugar, eu não seria como ele é. Eu não gosto do jeito dele. Ele parece tão introspectivo. Não, ele parece tão expansivo. Isso é demais para mim. É quando nós olhamos para pessoas e dizemos, eu acho que eu não faria as coisas do jeito que ele fez, eu teria feito melhor.
Não, você não está fazendo algo do meu padrão. Eu nunca diria, me vestiria, me comportaria como essa pessoa se comportaria. E chegamos a dizer, mas como ele foi capaz de fazer isso? Como ela foi capaz de fazer uma coisa tão terrível? No seu lugar, eu teria feito coisas bem diferentes. Fazemos isso no nosso casamento. Dizemos, ele não é tão organizado quanto eu sou. Ele não é tão prestativo ou carinhoso como eu sou. Filhos? Meus filhos jamais fariam isso. Eu me lembro que quando eu ia em restaurantes e eu via pessoas tentando ter alguns minutos de paz com seus filhos e os filhos jogando o porta-palito de dentes na mesa, eu passava e falava, que coisa horrível. Cadê o pai dessa criança? Onde está? Meu filho, quando eu tiver um filho, jamais vai fazer um negócio desse, porque eu vou dar educação. E aí eu passava numa outra mesa, tinha um filho com um tablet, e os pais tendo 5 minutos de paz, e diriam, não, meu filho nunca vai ver tela antes dos 2 anos. De jeito nenhum. Que pai é esse que deixa seu filho ver tela antes dos 2 anos? E hoje, às vezes, tudo que eu quero num restaurante é 30 minutos de paz com a minha esposa, e digo, Senhor, obrigado pelo Blue, obrigado pela galinha pintadinha, obrigado por essa bênção maravilhosa de eu ter 30 minutos de paz. Mas embora nós aprendamos a fazer isso o tempo todo, a julgar outras pessoas, Jesus está nos dizendo, não faça isso. Não julgue. A sua firmeza e o seu compromisso com o Evangelho não te dá autorização para exigir isso de outras pessoas. Porque no fim, julgar é uma usurpação de algo que cabe somente a Deus. Pecado não é apenas uma transgressão de normas. Pecado é se colocar no lugar de Deus, como Salvador, como Senhor, mas também como juiz. E talvez alguém no meio ali do Sermão do Monte tenha dito, Senhor, me explica isso melhor. E Jesus, claro, eu vou te dar um exemplo. E Jesus dá um exemplo que provavelmente tenha provocado risos no meio daqueles que tenham ouvido, porque é um exemplo muito exagerado. É um exemplo extravagante, mas é exatamente o que Jesus quer nos ensinar sobre ter uma atitude julgadora. Jesus nos diz no versículo 3 a 5, ele diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como é que você pode dizer para o seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Jesus conta uma história exagerada de 2 pessoas com problemas de visão. Ok? As 2 têm algo nos olhos que impede elas de enxergar claramente, de enxergar a vida, de enxergar as coisas de uma maneira clara. O primeiro é o seu irmão, que tem um cisco. E cisco aqui é qualquer pedacinho de matéria, qualquer coisa que seja não natural ao próprio olho. O cisco está lá. Este irmão não está vendo claramente. Jesus não está dizendo passe pano, nos termos modernos. Passe pano para o cisco do seu irmão. Não, há um cisco no olho dele. Mas o que Jesus está dizendo é que no seu existe uma trave. E aqui uma trave é um pedaço de madeira enorme. É algo grande. Imagina algo grande que você tem no olho. Senhor, Jesus, o que é essa trave? É a trave do orgulho. A trave da justiça própria, a trave da arrogância, a trave de pessoas que julgam as outras sem misericórdia, de pessoas que não são capazes de olhar que há um cisco no olho do seu irmão, mas há um enorme cisco orgulhoso no seu. De que o que o seu irmão está fazendo grave é um pecado contra Deus, mas o orgulho é algo que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus não tem a menor paciência com orgulho. E a resposta é, Senhor, então como eu vejo claramente essa pergunta? Jesus nos diz, tire primeiro a trave da autojustificação, da presunção, do orgulho.
E alguém que tem essa trave doendo e machucando no olho vai perguntar: Senhor, então como eu faço isso? E Jesus, você não faz. Porque a trave do olho quem tira sou eu. Jesus tira a nossa arrogância, a trave do nosso olho por meio do Evangelho. Quem tira a trave do nosso olho é Cristo. Tem médicos aqui no meio, alguns irmãos médicos. Você imagina como deve ser a dor de tirar uma trave no seu olho? Tirar a trave do olho dói. Reconhecer quem nós somos diante do Evangelho dói. Tirar a trave do olho humilha. Nos faz reconhecer quem nós somos diante de Deus. Mas tirar a trave do olho transforma. Jesus aqui brilhantemente está nos lembrando mais uma vez do Evangelho. Ele está nos lembrando de Romanos 3, dizendo: não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que tenha me procurado e me buscado verdadeiramente. E a prova disso é que você é tão incapaz, tão caído, que eu tive que vir. Eu tive que morrer por você, porque nem mesmo a sua melhor virtude é suficiente para Deus. Você é alguém caído e então alguém que é merecedor da ira, do julgamento, da condenação do Senhor. E ainda assim, merecedor da condenação eterna, Ele estende para nós a sua misericórdia. Ele estende para nós o nosso perdão, vivendo a vida que nós deveríamos ter vivido e pagando a culpa que eu e você deveríamos ter pago e que nós jamais seríamos capazes de pagar. Jesus está nos lembrando: lembre-se de onde eu tirei. Lembra da trave do orgulho e da arrogância que o meu Evangelho te faz perder. Porque o coração que prova e conhece o perdão de Deus é o coração que é cuidadoso em julgar os outros. Um coração que sabe do que foi perdoado é um coração que sabe perdoar. O Evangelho forma um coração capaz de dizer: se não fosse a graça de Deus, talvez eu teria no mesmo lugar que você. Meu pai trabalhou por muitos anos no sistema prisional, lidando com os piores presos possíveis, os piores criminosos, os mais perigosos, os que ninguém queria. E a minha infância foi no meio desse meio também. Talvez tenha tido alguma influência na minha arterice, não sei. Mas o que desde cedo, ouvindo essas histórias, ouvindo pessoas que estavam encarceradas, ouvindo gente que estavam no pior lugar da vida, no pior momento da vida, foi que a única coisa que me separava deles é uma circunstância, uma fatalidade da vida, um pequeno deslize, uma ação sem pensar. Alguns eram homens brilhantes, bem-sucedidos, pessoas com uma vida extremamente promissora, pessoas altamente inteligentes, mas que em um momento da vida deslizaram. Conviver com essas pessoas nunca me fez me sentir como alguém melhor. Mas sempre me ajudou a perceber que se não fosse a graça de Deus, eu estaria no mesmo lugar. E é isso que o coração transformado faz conosco. O pré-requisito para nós recebermos a graça de Deus, para nós tirarmos a trave do nosso olho, é saber que precisamos dela. E precisamos desesperadamente dessa graça. Essa é a medida para julgar os outros. É assim que nós olhamos com outros irmãos. Tão carentes e necessitados da graça e da perdão de Deus como nós fomos. Isso muda tudo. Como é uma comunidade de irmãos que conseguem olhar uns para os outros com os olhos do perdão, com os olhos da misericórdia. Um pai que, ao invés de condenar o outro pela forma como ele cria os seus filhos ou faz os seus filhos, por mais que tenha razão, abraça e diz: eu entendo. Eu sofro também.
Alguém que, ao invés de condenar, e antes de condenar e julgar as pessoas pelo que ele faz, consegue sentar do lado e chorar com o pecado de alguém. Você já chorou com o pecado de alguém? Ao ver a tragédia e a bagunça que o pecado trouxe em uma vida, e ao ouvir essa história, ao ouvir tudo que o pecado tem feito e colocado sobre os ombros de alguém, você não tinha mais palavras. E a única coisa que vinha era uma série de emoções e lágrimas que corriam pelos seus olhos. É isso que Jesus está nos dizendo e ensinando. Na comunidade de Jesus, a ajuda é necessária, é fundamental. Não é errado ajudar o seu irmão a ver o cisco que está no olho dele. É errado fazer isso com a trave da arrogância e a trave da justiça própria. Isso jamais cabe a nós. Mas e então, Jesus termina com um alerta. Talvez um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Jesus diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, não atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não dê suas pérolas aos porcos, e nem sagrado aos cães, porque os porcos vão pisar nas pérolas de vocês. E os cães vão voltar para vocês e vão os dilacerar. Parece, em primeiro lugar, uma contradição. Jesus acabou de dizer, dos versículos 1 a 6, não julgue, não faça isso. E então, no versículo 6, Jesus passa a comparar pessoas com cães, pessoas com porcos. E comparar pessoas com cães e com porcos, naquele contexto, algo muito sério. Era a representação de algo do mais imundo, do mais impuro que poderia haver para a comunidade judaica. E talvez a compreensão mais comum, e a que a gente mais usa comumente desse texto, é que você não deve desperdiçar palavras com pessoas que não merecem. Vocês não devem gastar saliva com quem não é digno. Você não deve bater palma para louco dançar. O entendimento aqui é de que talvez hajam vidas tão sujas, algumas mentes tão hostis, alguns corações tão duros, que é melhor você simplesmente não ir até eles. Não tente dizer a verdade, não tente ajudá-los, simplesmente fique longe, porque essas pessoas vão machucar. Então o que você faz com essas pessoas? Esqueça elas. É verdade que, por um lado, Jesus nos ensina a ter sabedoria e termos discernimento com aqueles que não recebem o Evangelho. Jesus orientou seus discípulos a baterem as sandálias dos seus pés quando eles deixarem algum lugar que não os recebessem. Existe verdade nisso. Mas pelo contexto dessa passagem, parece que há algo estranho nessa mensagem. Jesus termina o seu Evangelho dizendo que nós devemos anunciar a todas as pessoas. Que nós devemos pregar o Evangelho por onde formos e para o mundo inteiro e ao redor do mundo. Jesus se entregou por porcos. Jesus foi pisoteado por porcos. Jesus foi rejeitado por mortos-vivos e ainda assim pregou a sua mensagem. O que será que Jesus está dizendo aqui? Talvez o contexto do julgamento nos ajude a entender. Jesus nos conta duas pequenas parábolas. Qual a história? Pessoas que estão servindo porcos. Pessoas que têm animais sob os seus cuidados. Isso não era nem um pouco estranho no mundo antigo. Nós sabemos que pessoas cuidavam de porcos e criavam porcos. Jesus, naquela passagem ainda em Mateus, permite que os demônios invadam os porcos e centenas de porcos caem ao mar. Pessoas criavam porcos. Cães não eram domésticos, como hoje em dia não existia pai de pet, é verdade, mas também existiam cães que, de certa forma, poderiam ser domesticados. Há uma passagem nos evangelhos de uma mulher que diga: Senhor, se ao menos as migalhas cair da minha mesa, deixa eu comer como um cachorrinho. Cachorros se alimentavam das mesas. Talvez o que Jesus está nos dizendo aqui é que existe alguém que está dando para porcos e para cães algo que é muito valioso e que esses animais não conseguem digerir, não enxergam isso como comida.
E o que acontece quando você tem porcos famintos e cães famintos? Eles atacam você, porque tudo que eles querem é comer. Eles querem encher a sua barriga. Então não se surpreenda porque eles estão atacando, porque é isso que animais fazem quando eles estão com fome. Porcos e cães não estão recebendo algo abaixo da sua capacidade. Eles estão recebendo algo muito acima. Um porco está esperando lavagem, restos de comida, e de repente alguém traz uma pérola para ele. Talvez Jesus aqui esteja nos alertando quanto a uma insensibilidade espiritual. Uma característica que todos nós temos de ser incapazes de reconhecer quando pérolas chegam até nós. E aqui o contraste é entre o porco e o cuidador. Alguém que sabe o que são pérolas e aquele que não sabe o que é a vida em Cristo Jesus. O que são pérolas? Jesus, versículos em seguida vai contar uma parábola sobre alguém que é vendedor de pérolas e alguém que, percebendo o valor de uma pérola, o quanto ela era valiosa, vende todas as outras para poder ter uma. O que é a pérola? É o próprio Jesus. É a mensagem do reino. É a transformação nas nossas mentes que Jesus nos dá. As coisas que vocês estão vivendo não têm valor perto de quem eu sou e do que eu ofereço. É Jesus olhando para a mulher samaritana e dizendo: essa água, essa sua sede vai voltar, mas eu tenho para você uma água que nunca mais vai te dar sede de novo. É Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que dá tudo o que vocês precisam. E então, Jesus está dizendo que um ser humano vira para ele e fala assim: e daí? É uma pérola? O que eu faço com ela? É como um ser humano olhando para a vida eterna e para a santidade que tem em Deus e dizendo: e daí? Eu não quero pérolas, eu quero comer. Jesus não está falando especificamente de um animal cruel. Jesus está falando de nós mesmos, da nossa insensibilidade de reduzir o evangelho ao que importa para mim. É o primeiro uso na história do termo espírito de porco. Jesus está criticando o espírito de porco. Por que o porco está insatisfeito com pérolas? Porque ele precisa saciar, pérolas não têm utilidade na sua agenda. É alguém que se vira para Jesus e diz: Senhor, eu sei do que eu preciso para ser feliz. Eu quero um plano de saúde. Eu quero uma carreira. Senhor, tudo que eu preciso é sucesso. Tudo que eu preciso é um casamento perfeito. Se o Senhor simplesmente me der filhos obedientes, um marido fiel, uma esposa fiel, Senhor, eu tenho tudo que eu vou ser para ser feliz. Senhor, eu só preciso que a minha família dê certo, que as coisas deem certo. Eu sei do que eu preciso. O Senhor vai me dar isso. Senhor, o Senhor vai ser útil para mim? E Jesus está nos dizendo: não. O que eu tenho para você, oferecer para você, sou eu. E eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Como nós deixamos de ser porcos para nos tornarmos pessoas, reconhecendo a pérola que nos é dada, reconhecendo quem Jesus é e o que Ele fez por nós. O amor que o fez suportar a pior das mortes, o pior dos sofrimentos, em virtude de nós. E agora Ele nos diz: eu tenho uma nova vida para você. Um novo reino para você que é muito maior do que toda a lavagem que você tem comido. Eu não vou te fazer um porco mais gordo. Eu não vou te fazer um porco saciado. Eu vou te transformar em ser humano de verdade. Jesus nos diz: eu sou o que você precisa. Eu sou o seu sucesso. Eu sou sua alegria. Eu sou sua felicidade. Embora Jesus esteja nos dizendo o que deve acontecer dentro de nós nessa parábola, Ele também nos ensina o que deve acontecer claramente com pessoas ao nosso lado que não estão vendo claramente. Este é o contexto. Jesus acabou de falar de pessoas que não enxergam bem.
De um lado, Jesus está dizendo para os seus discípulos: não empurre o evangelho goela abaixo das pessoas, de forma que elas não consigam digerir. Não sejam insensíveis para apresentar a pérola do reino para as pessoas. Sejam gentis, sejam cuidadosos, sejam relevantes para as suas preocupações e para o ritmo do que Deus está fazendo em suas vidas. Por outro lado, Jesus está nos dizendo, não é somente porque as pessoas são hostis ao evangelho, não apenas por conta da natureza pecaminosa dos seus corações, mas porque as coisas foram entregues para elas de qualquer jeito. Algumas pessoas foram tão hostis que simplesmente jogaram a verdade do evangelho, empurraram a verdade das pessoas para essas pessoas, como se o evangelho fosse lavagem de porcos. Jesus está nos chamando para sermos cuidadores atentos, para sermos pastores, para conhecermos o coração das pessoas, para entendermos o lugar onde elas estão, para amar essas pessoas e então ajudá-las, elas de fato, a conhecer a beleza que há em Cristo Jesus. Não por imposição, mas por amor. Talvez você esteja se perguntando, mas como? Como, Senhor, eu faço isso? Como eu posso ajudar porcos a reconhecerem pérolas? Como eu posso ajudar o meu irmão a ver o cisco que está no olho dele? Eu já tirei a trave da minha arrogância, eu tirei aquilo que eu preciso fazer, então como eu posso fazer isso? Eu quero apresentar a você, para que nós possamos terminar, 4 maneiras pelas quais, se você é um cristão, Jesus nos chama a ser um instrumento do evangelho na vida dessas pessoas. Em primeiro lugar, lembre-se que há um grande equilíbrio entre desafiar pessoas e entre ouvir pessoas. Timothy Keller vai dizer que existe uma diferença entre a verdade e as lágrimas. Como isso? Os versículos 1 a 5, Jesus está dizendo, não julgue, seja cuidadoso, seja amoroso, seja humilde. Jesus está nos dizendo, livre-se de todo vestígio de superioridade que houver em você, seja respeitoso, tenha bondade e franqueza quando você fale com pessoas com sua fé. Mas por outro lado, Jesus está nos dizendo que também é um momento para desafiar pessoas. Há um momento para olhar para pessoas, o cisco que elas estão vivendo, e então ver onde elas estão e apresentar para elas o evangelho. Em outras palavras, não seja um legalista, mas também não seja um relativista. Jesus fez isso. De uma maneira brilhante, nos ensinou isso. Em João 11, nós temos o relato de Jesus ouvindo a notícia de que seu amigo Lázaro havia morrido. E Jesus então recebe 2 irmãs, que ele amava muito, vindo até ele, trazendo a mesma notícia e trazendo até ele a sua dor, o seu questionamento expresso exatamente da mesma forma. Marta, sempre Marta, vem primeiro ansiosa dizendo, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Meu irmão não tinha morrido. Mas Maria, versículos depois, faz exatamente a mesma coisa. Maria vem a Jesus e diz, Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o que Jesus faz? Com Marta, Jesus diz, Marta, peraí, você não está entendendo. A expectativa que você tem de ressurreição está muito errada e você precisa me ouvir, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas então Maria vem e traz a mesma notícia para Jesus, a mesma pergunta. E o que Jesus faz? Chora. Chora. Jesus senta ao lado de Marta, talvez num abraço, e chora com Marta. Jesus não tem agora uma preocupação de transformar a cosmovisão daquela mulher, de dizer dos pecados e dos erros teológicos que aquela mulher tem, das expectativas erradas das leituras bíblicas, das teses, das construções teológicas que ela fez. Ele chora. Por quê? Porque Jesus é o conselheiro maravilhoso. Jesus equilibra momentos onde pessoas precisam de conversa e simplesmente momentos onde pessoas precisam de um ouvido e de um ombro. E quem sabe de um lenço. Este é o equilíbrio entre precisamos ter ao confrontar pessoas.
Equilibre lágrimas com a verdade. Aprenda os momentos onde você precisa dizer e os momentos onde você precisa ouvir. Onde você precisa chorar junto e onde você precisa corrigir. Em segundo lugar, também é preciso ter paciência com o ritmo de Deus na vida de outras pessoas. O que eu quero dizer com isso é que se você olhar o versículo 6, o que o versículo 6 está tentando nos dizer, é que não se pode forçar a verdade para as pessoas. Porque, de certa forma, sem intervenção divina, as pessoas são incapazes de conhecer a verdade. O convencimento quem dá é o Espírito Santo de Deus. Nós simplesmente não impomos a verdade às pessoas e ficamos irritados porque simplesmente elas não fazem o que nós mandamos. Mas como assim? Eu falei para você que você precisava perdoar o seu marido. Como você não fez isso? Está aqui na Bíblia, eu já falei para você como você não consegue fazer isso. É nisso que os cristãos acreditam. O que está de errado com você? E é nesse ponto que nós estamos contradizendo o Evangelho. Nós estamos esquecendo que a fé é um milagre. Que a irritação com as pessoas, a impaciência com falar com as pessoas, é justamente acompanhar o ritmo de Deus na vida delas. A verdade não é aceita sem intervenção divina. Eu me lembro de perceber meu sobrinho tem 2 anos, é tão terrível quanto eu, e eu teve um dia que a mãe dele chega para ele e diz assim: como você pode fazer isso comigo? Eu amo tanto você. Eu sou sua mãe, eu já te falei 1000 vezes para você não fazer isso. E aquele menino de 2 anos olhou para a mãe dele e disse: porque é isso que crianças de 2 anos fazem. A mãe impaciente queria que aquela criança tivesse uma compreensão complexa sobre a honrar o pai e mãe, sobre obedecer às consequências que podem haver na sua vida, mas era uma criança de 2 anos, que precisa da verdade, que precisa ser corrigida, mas que é um tempo de Deus na vida daquela criança. A maturidade, ela não tem maturidade para assimilar diversas coisas, e nós esperamos que às vezes isso aconteça isso com muitos cristãos. Nós dizemos: como você pôde fazer isso? Como você ainda não entendeu os 10 versículos que eu mandei você decorar? Como você ainda não fez isso? Como você pôde? Nós precisamos ter paciência do que Deus tem feito na vida dos outros. Em terceiro lugar, seja pessoal. O que o texto diz: não jogue suas pérolas insensivelmente aos porcos. E interessante isso, não é o que o texto está nos dizendo. Quando você confrontar alguém, simplesmente não dê provas. Simplesmente não apresente uma lista de coisas pelas quais a pessoa tem errado. Eu estava assistindo uma série essa semana e contava a história de um casal que estava passando por certo conflito e havia um momento de reconciliação. Esse casal se reconciliava, então estavam na mesa todos belos, tomando café da manhã depois de uma reconciliação, e o homem diz assim para a moça, diz assim: olha, muito obrigado por me perdoar. Eu agradeço por você ser tão gentil e entender a minha parte e perdoar o que eu fiz. E com um lindo sorriso no olho e bem calmamente, a esposa disse assim: não tem problema, fique tranquilo, você está completamente perdoado. Eu só vou lembrar disso pelo resto da minha vida. Em todas as brigas que nós tivermos, eu vou usar esse argumento como você. Mas até lá, fique tranquilo. O que Jesus está nos dizendo é que nós não devemos apenas listar para as pessoas as razões e os lugares onde elas caíram. Não adianta levar para as pessoas uma lista de pecados e uma lista de falhas e dizer: aqui está você, aqui está você, aqui está você, aqui está você. Seja pessoal. Tire a trave dos olhos. Conte para essa pessoa o que Jesus fez na sua vida. Conte para essa pessoa que, se não fosse a graça de Deus, você estaria no mesmo lugar. Permita que pessoas vejam a pérola que você está vendo. Que você reconheça quem Jesus é. Isso é melhor do que qualquer argumento.
do que qualquer jeito ou frase que você planejou 10 vezes para falar. E em último lugar, você nunca estará pronto para ajudar pessoas. Nunca estará pronto para ajudar pessoas, a menos que você remova o espírito de porco que está em sua vida. A menos que você se livre do espírito de porco que ainda habita em seu próprio coração, você nunca vai estar pronto para ajudar as pessoas. Da próxima vez que alguém vier lhe dizer algo que você precisa ouvir, algo que você fez, ou sobre algo que você é, quando alguém vier te tentar e trazer a verdade, como é que você reage a essa pessoa? Você avança sobre ela? Você dilacera essa pessoa? Quando alguém diz para você algo que você precisava ouvir, você fica arrasado, desmorona, fica na defensiva, com raiva. Mas você também, quem é você para falar isso? Você deixa a toalha em cima da cama, como é que você pode falar que eu não faço isso direito? Como é que você pode dizer que eu não cuido da sua mãe porque você também não gosta da minha? Como é que você pode dizer isso? Quem é você para falar isso? Isso é uma forma de morder. É uma forma de dilacerar como os porcos. Como é que você vai conseguir ajudar outras pessoas a ouvir a verdade se você mesmo não é uma pessoa fácil de dizer e ouvir a verdade? Como é que você vai ajudar outras pessoas a verem a beleza da pérola que é Cristo se você mesmo não consegue enxergá-lo? Tem alguém tentado falar com você? Te apresentar hoje verdades, coisas que precisam ser consertadas e corrigidas na sua vida e que tem razão? Quem sabe o próprio Deus tem apontado para você lugares escondidos no seu coração onde Ele ainda quer trabalhar? Não seja um espírito de porco. Receba as pérolas que são apresentadas para você. A ordem de não julgar os outros não é uma exigência para ser cego. É um pedido para ser generoso. Jesus não pede que abrimos mão da nossa capacidade crítica. Muito pelo contrário. Ele quer que nós renunciemos à nossa ambição de ser como Deus. Eu ouvi uma história certa vez, eu não sei se é verdadeira. Contava a história de um pai que com seus 3 filhos entra no metrô. E esse pai se assenta no primeiro banco que ele encontra. E os 3 filhos começam a fazer todo tipo de algazarra dentro do vagão. Sobem em cima de pessoas, pisam em pessoas, transformam os corrimões em trampolins, biram, dão pirueta, começam a gritar, dançar, fazer todo tipo de algazarra. A ponto que as pessoas no vagão começam a ficar extremamente incomodadas com isso. Aquelas crianças sem controle estão transformando a vida de todo mundo num caos e num problema. E então alguém, depois de tanta baixaria, de uma situação tão inadmissível, alguém então, um santo, se levanta e chega ao lado desse pai. E diz assim: Senhor, com licença, o senhor não está reparando no que seus filhos estão fazendo? Senhor, eles estão atrapalhando as outras pessoas aqui. As pessoas estão sofrendo, eles estão incomodando o restante do vagão. Ele já pisou no pé daquela senhora, já derrubou o celular do outro, isso aqui está uma bagunça. O senhor não vai fazer nada com seus filhos? Esse pai, então, que estava até então aéreo, olhando para o horizonte, sem muito foco específico, vira para essa pessoa e diz o seguinte: puxa, me desculpa, eu não havia percebido, mas você tem razão, as crianças estão fazendo uma bagunça exagerada aqui, eu peço desculpa por isso. Mas é que eu estou vindo com elas do hospital agora, a mãe dele está internada e nós descobrimos que ela tem 2 semanas de vida e eu não sei como contar para as crianças. Eu estava aqui tentando imaginar como eu ia dizer isso para eles e eu não sei. O que isso causa no seu coração? Muda tudo, não? O julgamento de alguém com justiça própria, com trave no olho, condena o pai pela incapacidade de disciplinar os seus filhos. E talvez ele tenha razão. Talvez a condenação possa ter sido até bíblica. Usado textos e provas bíblicas para condenar o pai pelo que ele estava fazendo. E talvez o pai realmente estava. Mas o julgamento da graça, do evangelho, vê naquele pai
antes de tudo, o que cada um de nós precisamos: graça, misericórdia. Se buscamos viver como Cristo, nós precisamos olhar para os outros claramente, com os olhos que Ele nos vê, com pessoas que mereciam o seu castigo, a sua ira, a sua condenação, e ainda assim, Ele se entrega por elas. Não podemos julgar aos outros como nós fazemos. Precisamos abandonar o espírito de porco que habita em nós, receber a pérola da alegria e da vida que nós recebemos em Cristo Jesus e olhar com misericórdia para outros. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos de uma transformação que só Cristo pode oferecer para nós. E quando nós reconhecemos o que Ele fez em mim, nós somos ainda mais capazes de reconhecer do que Ele pode fazer em outros. Como nós olhamos para outros irmãos, como nós olhamos para as pessoas que habitam em nossa comunidade, só existe uma maneira: vendo claramente. E a única forma de ver claramente é quando o Evangelho remove a trave do meu orgulho, da minha justiça. E agora eu posso olhar para pessoas com misericórdia. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou primeiro. Antes que nós nos amássemos, antes que nós pudéssemos, ó Deus, reconhecer quem Tu és, o Senhor se entregou por nós. Senhor, o Senhor deu a Sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Senhor, o Senhor nos poupou da ira que estava reservada para nós, sofrendo em nosso lugar o que estava reservado para cada um de nós. Ó Deus, um dia nós vimos a Tua beleza. Senhor, um dia nós testemunhamos, ó Deus, a imensidão do nosso pecado e a grandiosidade do Teu amor. Senhor, nós reconhecemos quem Tu és e recebemos de Ti, Senhor, um perdão muito maior do que nós merecemos. Senhor, e a minha oração nessa manhã é que o Senhor nos ajude a olhar como o Senhor olha. Nos ajude a amar como o Senhor amou. Nos ajude, Senhor, a olhar para os nossos irmãos com misericórdia, com graça. A estender a eles, ó Deus, o amor que nós recebemos e então nós desfrutarmos da santidade que é em Ti. Nós desfrutarmos, ó Deus, juntos de pessoas que crescem à Sua semelhança, de que conhecem quem Tu és e que crescem cada vez mais se tornando mais parecidos contigo. Ó Deus, nos perdoe, é o que nós oramos essa manhã, mas também pedimos, nos transforme. Dá-nos um coração semelhante ao Teu. Nos ajude, Senhor, a amar aqueles que precisam e a ser sensíveis àqueles que estão em nosso meio. Senhor, nós queremos ser a comunidade do amor, porque o Senhor é amor. Ajude, Senhor, a mim e esse irmão e nossos irmãos a retirar as traves dos nossos olhos e a vermos claramente por meio do Evangelho. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus.